Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é só dar um ok para mim, só para a gente, como a gente tem um grupo pequeno, vai dar para fazer um negócio mais personalizado aí. Dá ok para mim se vocês já conseguiram fazer download desses 3 últimos, London e o outro chama NPT, e também o aula 7, dispersão final, aula 7, dashboard final. Lembrando que em casa, durante a semana, depois vocês podem treinar como fazer isso. Hoje a gente vai estar olhando o resultado, mas aí vai abrir um dashboard diferente para fazer. E depois vocês podem abrir um para treinar, de tal forma que vocês possam não ficar tentado ficar olhando o resultado. Ok, tá baixando. Estou usando a internet do celular porque não estou em casa, demora um pouco. Perfeito, Paulo, sem problemas. A gente vai gerenciando o processo aí. Então, eu já vou... a Juliana perguntando, por favor, Juliana. Ô, professor, eu queria perguntar para os outros alunos se alguém está vendo a sua tela, porque para mim não está aparecendo. Não tá? Não. Eu tô vendo. Tá vendo? Tô vendo, eu tô vendo também. Eu vou entrar e sair de novo. Acho que é melhor. Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou tentar abrir o Power BI, né? E aí, no caso aqui, é o dispersão, mas primeiro eu vou pegar o scroller, tá? Então são os dois aí que tá com o final. O outro é para você fazer em casa, exercício, sem ficar olhando o resultado. Pessoal, só para a gente ir adiantando, enquanto o pessoal vai abrindo, eu acho que algumas coisas eu acho que é importante vocês saírem daqui bem cientes, assim, bem conscientes do que vocês estão fazendo. A primeira delas, pessoal, é que vocês existe a possibilidade sim de você ter um arquivo único, tá? E fazer um dashboard sem problemas. Agora, se por acaso essa informação vem já de um banco de dados, seria muito interessante que vocês trouxessem as tabelas separadas e depois na relação você linkasse tudo. Por que isso? O Power BI, pessoal, não vai ter fim. Vocês só vão acumulando dados. Então hoje tem 1000 dados, no ano que vem tem 10.000, e esses vão ter 1 milhão de linhas. Tranquilamente, em alguns anos, 1 milhão de linhas. Se você continuar com essa ideia de ter um arquivo só, isso pode ter problema de desempenho. Hoje talvez não tenha, mas no futuro pode ter sim, tá? Então é importante que a gente pense nessa ideia desse esquema estrela, onde existem a tabela fato é aquela que tem as transações. E aquela dimensão é aquelas que vão filtrar, por exemplo, o cliente, o funcionário, algumas informações que se você colocasse na tabela fato, você ia ficar repetindo demais. Tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu acho que seria importante que vocês lembrassem todo esse processo. Ou seja, é possível sim, mas caso não seja possível, caso seja possível você obter mais informações, seria legal você ter tabela fatos e dimensões. Agora, nós mostramos para vocês, e aí vocês peguem o material passo a passo, essas funções que a gente trabalha, acúmulo de mês, com mês anterior, isso são as funções mais utilizadas, tá? A função sum, de longe, é mais utilizada. A função calculate, se você quiser um sum, a média, que quiser filtrar, usa calculate, tá?
E uma das funções que a gente usou aqui, que também é o relato, quando você tiver informações de mais de uma tabela, vocês vão ter que usar isso, tá? Nós usamos também a SumX, que a Sum só uma coluna. SumX você pode pegar os valores de cada das diversas colunas, tá? E aí depois você soma geral de todas as tabelas aí, tá ok? Então, pessoal, aqui a gente tem aí, na verdade, a primeira coisa que eu estou querendo mostrar para vocês aí, a gente tem aí o gráfico scroller, mas a gente não vai fazer esse aí. Qual que é a vantagem aí? Por que é interessante eu usar esse gráfico scroller? Porque, na verdade, no caso aqui, se a gente olhar aqui as medidas, a gente tem umas medidas aí que chama faturamento do ano anterior, etc. E é importante que a gente possa usar isso de alguma forma, tá? Então, eu criei aqui uma função que é a 3A, que é o faturamento, a porcentagem do crescimento. O que é? É o faturamento total menos o mês anterior e divide para o mês anterior. Então, é o crescimento em relação ao mês anterior, tá? Então, essa fórmula aqui, que é essa 3A, ela já está pronta, tá? Mas nós vamos fazer esse gráfico scroller aqui em um dashboard diferente aqui, que não esse, só para vocês aprenderem a fazer isso aí. Normalmente, pessoal, a gente não faz ele grandão assim, normalmente a gente põe ele em algum lugar pequenininho, fica aparecendo aquelas coisas lá de aeroporto, tá bom? Então, ó, a primeira coisa, pessoal, a gente vai criar um maisinho aqui, ó, no cantinho inferior tem um maisinho para a gente clicar no novo dashboard, tá? Então, a gente vai criar um novo dashboard e eu coloquei no material aí do passo a passo da última aula a possibilidade de você criar botões, né? E aí botões de navegação. Então você vai para um dashboard, volta para o outro. Isso também é muito interessante na hora de mostrar, mas também se você não gostar, basta usar as abinhas lá embaixo, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai usar as informações aí com relação dos scroller aí, a gente vai usar o faturamento total, né? O total de faturamento, que é o M1A, e essa fórmula M3A, que é o crescimento do faturamento, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no anterior, olha como é que eu faço aqui, olha, eu clico aqui no scroller, eu clico aqui, e com isso eu vejo as informações que eu tenho aqui, ó. Nós vamos usar o M1A e o 3A. E a categoria eu pus cidade aqui, tá bom? Mas nós estamos no outro aqui. Aí a pergunta que eu faço para vocês, vocês têm esse scroller aqui, ó, que está aqui? Vocês têm esse? Porque esse scroller ele não vem. Apareceu aqui sim, meu tem. Então, quem não tiver, todos que... só uma dúvida aí. Vocês que estão aqui, vocês estão aparecendo o nome de vocês lá? Vocês conseguiram cadastrar uma conta aí, seja da empresa ou de uma empresa que é fictícia aí, que vocês montaram para poder ter esse acesso ao Power BI? Porque o Power BI é só a empresa, né? Então, se você não pode pegar da sua empresa, você cria uma empresa, né? Então... Beleza, se vocês conseguiram, ótimo. Se vocês conseguiram, pessoal, eu solicito que vocês cliquem aqui, olha, aqui um pouquinho nos visuais, tem 3 pontinhos aqui, obter mais visuais. Aí tem obter mais visuais, aí ele vai abrir uma janela, vocês vão observar, e aí olha o tanto de visuais que tem, pessoal, tem muita coisa legal, né? E aí a gente vai usar o quê? Um visual que é o scroller, né? E esse aqui, ó. Então vocês vão clicar nesse cara aqui e carregar. E assim que vocês fizerem isso, como o meu já está pronto, olha o que ele vai aparecer. Ele vai aparecer aqui, ó, scroller, com um O e 2 L's.
Então, pessoal, eu queria saber se todo mundo já conseguiu anexar nesse visuais esse ícone do scroller. Tá? Então, pessoal, depois vocês dão uma olhada com calma, tem cada visual bacana lá. Ok, já conseguiram? Beleza, pessoal. Então, pessoal, uma vez que a gente tem aqui, quer dizer, essa parte em branco aqui do meio chama Canvas. Não é aquele programa Canva, não, né? Esse chama Canvas. Então, é a área de trabalho. Sempre quando eu quiser colocar um visual, eu clico no Canvas. E aí, no caso aqui, eu vou clicar nesse scroller. Aí ele vai aparecer aqui. Como não tem nada aqui, pessoal, eu costumo colocar ele bem grande. Aí depois eu mudo o tamanho que eu quiser, tá? Só para que eu possa visualizar melhor. Então, pessoal, o que eu fiz? Cliquei no Canvas, cliquei esse coisinho no scroller, tá? E aí vamos dar uma olhada lá. Sempre a gente tem aqui, ó, do lado em cima do visual, tem aqui, ó, o criar o visual aqui, né? E tem também formatar seu visual. Lembrando que se vocês já atualizaram o Power BI, essas coisas aqui estavam embaixo do visual e não estava em cima. Ele já mudou. E aqui em cima não é mais aquele rolo de pintura, é já um pincelzinho. É isso mesmo, Danilo, atualizou essa semana. Sempre quando vocês entram, se tiver uma nova versão, ele já vai falar, opa, tem alguma coisa aqui. Tá? Então, quando eu clico nesse primeiro, criar visual, né? Que são os dados, aqui embaixo vão aparecer os campos que me interessam aqui, tá? Então, no caso aqui, pessoal, nós vamos usar aqui, sempre comparando o faturamento total, né? Em relação ao faturamento do mês anterior, que são as fórmulas lá, né? Mas a gente põe o faturamento total e depois a gente coloca o M3A. Então, esse negócio que ele chama aqui Measure Absolute, na verdade é o total, que é o padrão para mim, né? E o 3A seria o que eu quero colocar e é o desvio, né? Em relação ao mês anterior. Então eu vou ter aqui um percentual, né? Um percentual, e aí ele pergunta se eu quero falar em categoria. Uma das opções aqui, pessoal, é eu pegar aqui em loja, colocar cidade em categoria, e com isso ele vai mostrar para mim aqui, olha aqui, Guarulhos 22, 0% tal, e assim por diante aí. Agora, lembrando que a gente tem vários anos aí, né? A gente está fazendo isso de uma maneira bem global aí. A gente poderia colocar aqui embaixo, eu posso até diminuir isso aqui, e colocar aqui embaixo, por exemplo, uma segmentação de dados. E daí colocar o ano, tá bom? Então aqui em cima, o que eu fiz? Coloquei loja, cidade, o M1A e o M3A. Depois eu cliquei aqui embaixo e cliquei um segmento, e aí eu quero colocar uma data aí, alguma coisa. E eu falei em algum momento para vocês que eu sempre coloco data e eu ponho essa aqui, hierarquia de dados aí. E depois eu escolho o que eu quero. Se eu ponho essa hierarquia, aí depois eu posso vir, olha, eu quero por ano, e aí eu vou pagando o que não é ano. E aí tem os vários anos aqui, tá? Aí a gente aprendeu também que a gente, quando clicar aqui em formatar seu visual, no caso do ano, se a gente puser aqui configuração e puser horizontal, aí ele aparece já os anos aqui, né?
E aí eu posso vir aqui e aí escolher um determinado ano, etc. E aí ele vai mostrando esse percentual aí de acréscimo aí. Então, o que é importante aqui, pessoal, é que é uma forma legal, bonitinha de olhar aí as informações, mas talvez seria interessante, por exemplo, se você fizesse um link da informação e deixasse lá no site. Agora, eu não recomendo vocês fazerem isso numa apresentação, porque isso distrai, né, pessoal? Essa coisa de ficar andando para lá e para cá é um negócio meio distrai as pessoas. Então, na verdade, o que você quer quando você estiver apresentando é que o foco fique em você, não nessa coisinha aí que fica andando. Tá ok? Isso, fica parecendo uma televisãozinha, né, Rodrigo? Então, se você for fazer um link, informações aí para os clientes, alguma coisa disso, tudo bem, mas não em uma apresentação, tá bom? Agora eu queria aproveitar que a gente está nos visuais, pessoal, e comentar uma coisa sobre os temas aí. Mas antes eu queria ver se as pessoas conseguiram fazer o scroller aí. Por favor, dá um okzinho aí, senão a gente dá uma mão aí. Beleza, pessoal. Só por curiosidade, alguém vai querer apresentar aí o Power BI hoje para ficar livre já ou não? Porque agora a gente deixou o prazo para quarta-feira. Alguém gostaria de apresentar hoje? Eu posso apresentar, professor. Tá bom. Não, então, assim que hoje a gente é bem curtinha a aula e aí a gente finaliza e as pessoas que quiserem já pode apresentar e aí eu não vou gravar mais não, eu vou gravar só até o momento que acabar essa parte inicial que a gente vai fazer, tá bom? Beleza, pessoal. Então, pessoal, esse é o primeiro que a gente fez, tá? E aí a gente tem um outro também que a gente preparou para vocês, mas antes disso eu queria mostrar uma coisa. Se a gente for aqui em cima, pessoal, que a gente estiver mostrando os gráficos, e for aqui em modelagem, modelagem não, exibição, a gente tem aqui um negócio que a gente chama temas, tá? O que seria esse temas, pessoal? Temas são, na verdade, informações relativas ao formato, ao fundo. Então, por exemplo, esse aqui que a gente fez, se eu escolhesse um tema diferente e simplesmente clicasse aqui, então ele vai trabalhar em cima desse tema aí, tá? Esse aqui, na verdade, nem tem gráfico, né? Então não aparece tanta coisa aí. Mas o que significa esse negócio de tema aqui, pessoal? Significa que a empresa quer adotar um tema, então você faz um gráfico, agora você clica aqui, o tipo de letra, negrito, tipo, formato, vai aparecer tudo aqui. Então, a hora que você faz o seu de qualquer jeito, e depois você clica no tema da empresa, tá? E aí, quando a gente fala em tema, pessoal, a gente está falando, falando também de empresas que vendem temas. Então, tem temas gratuitos e vendas. Eu fui olhar na internet e tem um monte de coisa aí. Tá? Depois eu posso passar uns links, mas eu nunca comprei nenhum tema tal. Mas tem muita coisa aí à disposição aí no mercado, tá? E aí tem a opção, se você olhar aqui, ó, personalizar o tema atual, você pode mudar algumas coisas. Por exemplo, se eu clico nesse tema aqui, pessoal, olha o que acontece. Deixa aí, acho que não foi. Deixa eu clicar um tema aqui qualquer. Aí eu posso personalizar o tema atual.
E aí, o que acontece aqui, pessoal? Tá vendo? Ele põe aqui nome das cores, aí tem o texto, né? Os visuais, ele já tem todo um formato, cores, etc. e tal. Então, você pode alterar e eventualmente salvar. Então, quando a gente está falando de temas, a gente está falando de cores de frente, cores de fundo, etc. e tal. Então, esses temas aqui, então, é possível comprar, é possível personalizar, e é possível também, pessoal, hoje a gente vai ver, você pegar um arquivo e você montar o seu próprio tema a partir do zero. Isso a gente vai fazer quando colocar as fontes, tá? Então, é possível, sim, você fazer alguma coisa desse tipo. Então, pessoal, temas, o que algumas empresas fazem? Essas empresas fazem o seguinte, elas definem lá o pessoal de marketing, junto com o pessoal de criação, um tema específico da empresa. Aí, todo mundo passa a adotar esse tema para qualquer dashboard que foi desenvolvido na empresa, tá ok? Então, o que eu queria deixar claro aqui para vocês é essa ideia de você ter a possibilidade de você trabalhar temas da empresa aí. Deixa eu olhar aqui nesse aqui que tem mais uns gráficos diferentes. Eu vou lá em exibição e venho aqui e vou tentar colocar esse tipo aqui. Olha como é que ficou, pessoal. Então, quando eu tenho um tema qualquer, eu posso escolher um tema da empresa e fica sendo o tema da empresa e todos os dashboards a gente acaba usando isso aí. E aí você pode dar o nome do dashboard da empresa, por exemplo, aquele arquivo que vocês pegaram que chama NPT, é um arquivo que a gente usou para colocar um tipo de letra, mas você poderia fazer todo o seu template, né, ou seu tema, né, usando esses arquivos aí, ou pega um que existe e vai mudando. Eu acho muito mais fácil você pegar um e ir mudando, tá bom? Agora nós vamos trabalhar nesse gráfico de dispersão aí, tá? E aí eu queria só perguntar para algumas pessoas se alguém já usou esse tipo de gráfico aí para a gente ver como que eles usaram e depois eu vou recomendar para vocês outras formas de utilizar. Alguém já usou um gráfico de dispersão ou em inglês scatter? Eu utilizei a primeira vez agora, professor, na prova final. Mais alguém? Não, né? Então, pessoal, para que serve esse tipo de gráfico? Pessoal, esse tipo de gráfico ele serve para tentar ver a relação entre duas variáveis aí. Se vocês olharem esse gráfico de dispersão que a gente vai fazer a partir do zero, ele está relacionando lucro com vendas, tá? Outro dia eu estive olhando aí um site, estava mostrando como que fazia o gráfico de dispersão. Eu gosto de dar uma olhada nesses sites, primeiro para aprender, né? Novas ideias aí. E segundo, às vezes eles têm uns arquivos, né? Para que a gente possa utilizar. Então, esses arquivos são muito úteis nas aulas, né? Então, e ele estava usando, por exemplo, comparando o preço de venda com o dólar. E, na verdade, ele acabou mostrando que o preço de venda varia com $1. Se a mercadoria dele é em função do dólar, isso é óbvio, pessoal. Eu não preciso fazer gráfico de dispersão nenhum, tá? Então, agora, eu vi um outro exemplo, e aí também no YouTube, onde ele estava tentando fazer uma associação com o valor despendido em marketing e as vendas. Tá? Aí começa a ficar interessante, pessoal, porque quando a gente fala em marketing, a gente tem canais de distribuição, né? E às vezes alguns canais são melhores que o outro. Então, quando eu monto que eu gastei um tipo de marketing, uma mídia, eu consegui relacionar com o lucro, tá?
Sempre importante com lucro, pessoal, porque o faturamento esconde um monte de despesas que a gente não sabe o que vai ocorrer, né? Então, se a gente conseguir associar isso, é muito mais interessante. Outra coisa que eu vi, pessoal, então no marketing em geral, o outro eu vi assim, eles fizeram uma campanha assim diretamente, mandava alguns e-mails, alguma coisa, para ver se o pessoal retornava alguma coisa. E aí eles tentavam ver, na verdade, se essas pessoas que retornaram é aquelas pessoas que compram ou não. Então, quando a gente começa a mexer com esse gasto de dispersão, começa a surgir um monte, uma gama de coisas aí, pessoal, muito interessante, e a gente vai permitir ajudar o processo de decisão aí. Jaciara, eu faço quanto o imposto comprometeu o faturamento, tá? Então, quer dizer, você vai ver hoje aqui, Maria Jaciara, eu vou colocar mais de um conjunto de variáveis que vai mostrar, por exemplo, no seu caso aí, quanto ele comprometeu, mas o que está pegando aí. Então, a gente pode mostrar mais coisas aí. Se vocês olharem esse gráfico aí que a gente vai fazer com calma, pessoal, dá uma olhada aqui. Você tem no eixo X, né? Vocês têm aí as vendas em inglês e no eixo Y o profit, que são os lucros, né? E aí você começa a olhar essas bolinhas, para que tanta bolinha aí, pessoal? Então a gente começa a ver em termos aí de categorias. E aí a gente começa a ver que tem algumas categorias que são melhores que a outra, aí você fala assim, dá um faturamento maior, dá um lucro menor ou maior. Então a gente começa a ter variáveis onde a gente pode trabalhar melhor. Então, esse gráfico de dispersão, observe que eu não estou só vendo lucro com as vendas com lucro, eu estou vendo categorias, subcategorias. Se vocês observarem, na verdade, as cores são categorias. E as bolinhas, cada um tem um nome que é subcategorias. Então, eu começo a ver quem é quem, porque não adianta eu ver uma coisa só, pessoal. O que adianta é a gente ver em detalhes que a gente vai poder atuar. Então, voltando aí, Maria Jaciara, quando você fala o imposto comprometeu o faturamento, isso significa que, eventualmente, pode ter, eu não sei, eu só estou pensando aqui alto, alguns produtos com imposto menor, alguma coisa desse tipo, categoria de produto, e com isso a gente pode analisar não só de maneira geral, que é uma análise muito macro, que pode esconder um monte de coisa, mas a gente pode analisar nível de produto ou de categorias de produto. Isso tudo num gráfico só, tá ok? Então vamos lá, só falando um monte de coisa, Dutra, agora vamos pôr a mão na massa, vamos fazer isso. Então, pessoal, nós vamos aqui clicar o botãozinho maisinho e aí a gente vai fazer passo a passo essa coisa. Só confirmando aí, todo mundo já carregou esse arquivo e já clicou maisinho, e aí a gente vai fazer um teste aqui, né? Eu coloquei teste dispersão, tá? Então todo mundo já colocou, fez ok, pessoal? Só para a gente ficar no mesmo ritmo aí. Beleza, pessoal. Então, nós estamos aqui num gráfico de dispersão. E aí, eu vou só olhar aqui e mostrar para vocês o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem várias informações aqui do lado, que são os campos. Para que eu possa olhar os valores, eu clico aqui no canto esquerdo, que são dados. E aí eu vejo todos os dados. Posso ver se tem alguma relação, só vou clicar aqui para ver se tem alguma relação. Ele mostra só tem um arquivo, então não tem relação nenhuma. Eu já tinha visto aqui do lado direito, tá bom?
que mais que ele tem aqui? Vamos ver se ele tem alguma... Ó, ele tem aqui Target Profit. Vamos dar, eu vou clicar aqui para ver essa fórmula, tá? Aqui, ó, Target Profit. Aí ele vai mostrar aqui, ó, uma soma. Ele põe 40% a mais aí, tá? Então é só para a gente ter uma ideia como que está aqui e ter uma ideia como que as coisas estão sendo feitas aqui. Então eu queria primeiro procurar aí onde estão esses valores aí, onde está a dispersão. Se vocês olharem aqui, o gráfico de dispersão é esse aqui. Então vou clicar esse gráfico de dispersão e aí eu vou aumentar ele um pouquinho mais, pessoal, só para que ele fique mais legal aqui. Então, pessoal, eu falei para vocês, primeiramente, que o gráfico de dispersão é para você ver se alguma variável tem relação com a outra. Então, aí quando eu falei para a Jaciara que não é só isso, né? Isso ele vai mostrar, vai te dar uma fotografia, mostra que tem relação ou não. O que significa ter relação? Acho que talvez a gente tem que definir esse conceito. Quando a gente tem um gráfico que está muito relacionado com o outro, ele pode estar relacionado de forma positiva ou negativa, significa o quê? Se eu aumento o valor das vendas, eu aumento o valor dos lucros. Então isso está relacionado, ou está correlacionado de uma forma positiva. Pode ser o contrário, eu aumento as vendas, diminui o lucro. Então, o que isso traz para a gente? Então, a gente pode eventualmente mudar alguma variável, se é que é possível mudar, e a gente vai ter um retorno. Agora, o melhor de tudo isso no gráfico de dispersão é você identificar dentro dessas variações o que é bom, o que está melhorando, quais são os produtos, alguma coisa desse tipo que vai estar ajudando, porque aí eu posso trabalhar efetivamente, porque não adianta nada eu falar assim, olha, um afeta o outro, beleza, ótimo, e aí? Não, eu quero saber mais detalhes, porque se um afeta o outro, pode ser que alguns produtos afetam mais ou menos, pode ser que eu decida, por exemplo, realmente parar uma linha de produção em função o retorno, ela não está dando de forma adequada, né? Então vamos lá, pessoal. Então a primeira coisa que se eu clicar aqui o gráfico de dispersão e olhar aqui embaixo, eu tenho o X e tenho o Y. Então a primeira coisa que eu vou colocar as vendas no X e o lucro no Y. Tá? Então eu coloquei aqui o eixo X e o eixo Y, as vendas, deixa eu colocar aqui. Então, o eixo X e o eixo Y. Então, o eixo X, as vendas, sales, e o eixo Y, o profit, que é o lucro. Ok? Então, pessoal, o gráfico está já mostrado aí. Então, eu tenho aí o gráfico do... Mas só isso não mostra nada para mim, eu não consigo visualizar nada. Eu preciso mais informações para poder tentar entender um pouquinho essa relação. E aí tem um negócio aqui, valores, tá? Eu posso colocar, por exemplo, categoria. Então, aí ele já começa a mostrar alguma coisa aqui por categoria. Eu posso também mostrar por subcategorias. Ok? Então, ele começa a mostrar algumas informações, diversas categorias aqui, né?
Aí ele, se você olhar aqui, ele mostra a categoria. Então, se você olhar aqui, pessoal, essas categorias, qual que é o ideal, pessoal? Que a gente tem altas vendas, ou sei lá, o ideal é que eu tive poucas vendas e muito lucro. O que não me interessa é aqueles que têm baixa venda e baixo lucro. Então, se eu olhar essas categorias aqui, ó, são categorias que talvez a gente precisa dar uma repensada nessas categorias. Agora, imagine essa categoria, que ela vende bastante e tem um lucro alto. Essa aqui também, né? Telefones, tá? Então, essa telefone é boa, mas se você pensar nessa aqui, também é boa, né? Então, a gente começa a ter informações adicionais aí. Então, pessoal, até o momento, o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei subcategorias em valores, coloquei no eixo X vendas e no eixo Y o lucro. Então, simplesmente eu não quero saber só a relação entre eles, eu quero saber o que está afetando eles, tá? O que mais, pessoal, que a gente pode fazer? Então, se eu olhar aqui as possibilidades, a gente tem muita coisa aqui. E um deles chama legenda, tá? Se a gente trouxer, por exemplo, a gente está subcategorias aí. Se a gente colocar categorias aqui em legenda, dá uma olhada o que acontece. Aí a gente já começou a mostrar as grandes categorias e as subcategorias. A gente podia dizer que, por exemplo, esses amarelos aí, que é uma categoria de tecnologia, parecem que são mais interessantes que talvez essa azul. Porque a azul está muito mais concentrada aqui em poucas vendas e pouco lucro, né? Então, acho que isso aqui é uma coisa importante. Maria Jaciara, o que você falaria para o seu chefe com esse tipo de gráfico? Não entendi. Qual recomendação você dá para o seu chefe se aparecer desse tipo de gráfico aí na sua empresa? Eu não fiz um gráfico, mas quando eu mostrei... É que a gente faz umas consignações, né? E a consignação tem tributação. A gente consignou muita coisa para uma empresa que não vende, então não é um bom negócio. Então, se você olhar esse gráfico, dá uma olhada nesse gráfico aí. Sim. Está vendo aquelas que estão no lado esquerdo, aquelas bolinhas azuis? Sim. É uma categoria que chama de coisas de escritório, que vende pouco e dá pouco lucro. Então, isso vale para qualquer empresa, não é? Sim, você investe, está investindo, só que não está sendo usado, né? O caso que eu tenho, esse está conseguindo, é uma coisa que está saindo, só está dando imposto e não tem venda. Aí então, por exemplo, nesse aqui a gente usou, na verdade, se vocês olharem categorias e subcategorias. A gente poderia também fazer categorias de clientes, sim, categorias de fornecedores, tá? E começar a trabalhar e falar, olha, esses fornecedores ou clientes são top. Eu vou pôr categoria ouro. Então, eu vou dar desconto para ele. Por quê? São VIPs, né? Lá tem os VIPs. Os VIPs. Mas aí eu preciso dar uma olhada se ele realmente está correspondendo. Sim. Então, se eu ponho aqui a categoria VIP, ela tinha que estar com um bom lucro lá. Sim. Ou bom lucro, ou boas vendas, tal, né? Também não adianta vender muito para ele e não ter muito lucro, né? Dá muito desconto e não tem. O que acontece é isso, dá desconto, você tem que sem comprar. Muito. Então, o importante aqui é que a gente tenha essa ideia com relação a isso. Mas por aqui, Jaciara, a gente observa que a gente não está percebendo a diferença entre essas categorias, né? Sim. Assim, em termos de quantidade, a gente vê que eles estão vendendo bastante.
E esse negócio de quantidade acaba afetando muito toda a logística da empresa, né? Sim. Porque se você tem um produto que você vende bastante quantidade, né, você acaba gastando mais em relação à parte de frete, essas coisas tudo, né? Então Sim. eu acho que é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa mais informação, quanto mais informações a gente tiver, e olha que legal que tem aqui nesse gráfico de dispersão, olha, ele tem um negócio que chama tamanho aqui. E sabe o que eu vou colocar em tamanho, pessoal? Ó, tem estado aqui, a gente podia trabalhar com estado aqui. Eu queria trabalhar com quantidade, olha, eu vou colocar quantidade aqui em tamanho, olha. Olha que legal agora. Pessoal, a gente está vendo em volume de vendas e agora a gente está vendo em quantidade. Tá? Então, aí você fala, não, interessa é o lucro, tal. Interessa é o lucro também, mas talvez eu que gostaria de ter um que eu vendo pouco, mas dá o maior lucro possível aí, né? Então, quer dizer, tem alguns que talvez interessa a gente trabalhar ou não. Então, aqui eu tenho informação de vendas por subcategorias, vendas por categorias, eu tenho uma ideia, uma visualização, tá? Então, isso aqui permite a gente chegar a uma conclusão muito interessante da empresa, não é isso? Agora, pessoal, uma das coisas que eu não estou visualizando, e aí eu vou conseguir embutir isso dentro do gráfico de dispersão. Então, vocês estão vendo aqui que esse gráfico de dispersão é um gráfico super poderoso, pessoal. É um gráfico onde ele vai permitir que a gente possa trabalhar diversas variáveis, e eu posso ficar mudando aqui, pessoal. Eu vou mostrar mais coisa aí. Agora, antes de a gente passar para uma outra coisa muito legal, que é a respeito de datas, dá uma olhada aqui nesse item filtros. Olha, filtros. Esse negócio de filtros aqui, ele vale para tudo, não só para o gráfico de dispersão, tá? Mas, por exemplo, a gente tem muita aí categoria, né? Muita coisa. Eu queria ver só os lucros, por exemplo. Se eu clicar aqui em lucro, só os lucros que sejam, por exemplo, menor que, por exemplo, 100. Se o lucro é menor que 100, talvez é uma coisa que talvez não interesse para mim e tal, né? Mas aí ele fala assim, ó, o lucro é menor que 100, né? E aí a gente tem que tentar, aí depois que você fez isso aqui, você põe aplicar filtro, tá? Tudo que você coloca a forma, aí você põe aplicar filtro. Aí ele vai começar a mostrar, na verdade, daquelas subcategorias, aquelas que dão lucro menor que 100. Então, interessa, pessoal, a gente manter esse tipo de empresa ou não, né? Então, vamos ver esse aqui, ó. Essa book cases, categoria móveis, né? Olha o lucro dela, é negativo. Então, peraí, o que nós vamos fazer com essa empresa aí? Ó, vendeu 647, não vendeu um pouco não, vendeu 800, mas eu estou tendo um prejuízo, pessoal. 17 mil, pessoal, de prejuízo esse aqui, ó, que é essas tables aqui, essas mesas. E aí, pessoal, vamos continuar trabalhando com isso aqui, tá? Uhum. Então, isso aqui, pessoal, aí se eu não quiser, tem aqui, ó, limpar filtro, ele volta tudo para o normal, tá? Então, esse filtro aqui é interessante, eu posso também trabalhar em vendas acima de tanto, não só lucro, mas eu posso trabalhar em vendas. Se eu clicar aqui em vendas, é menor que ou maior. Olha, eu quero montar um grupo aqui interessante, pessoal. Eu quero aqueles que faturam acima de 200, sei lá o que, eu quero aplicar, eu quero saber quais as categorias dele. Eu vou aplicar aqui, né? Deixa eu ver se é maior aqui.
Acho que não deve ter, não. Vamos ver se eu... Acho que os núcleos aqui são pequenininhos. Mas não é possível, não tem nenhum núcleo aqui. Alguma coisa deu errado aqui, pessoal. Não era para ter dado, não. Mas em suma geral, eu consigo, através desses filtros aqui, tentar filtrar. E se tiver muita coisa aqui, eu posso tirar, tá? Eu tenho aqui, eu não sei se eu tenho cidade, mas se tivesse cidade seria uma coisa legal. Eu tenho região aqui, eu poderia trabalhar valores por região, por exemplo. Eu posso clicar aqui, região. Aí ele começa a mostrar as regiões aqui, ó, região oeste. Aí região misturada com categoria. Então, pessoal, é muito interessante, mas eu queria mostrar a última coisa aqui que eu queria mostrar para vocês aqui, em relação ao tempo. Quando a gente está calculando aqui, a gente não está vendo, no caso, o ano, né? Então, está somando tudo. Então, qual que é a dica que vocês dariam para mim para que a gente possa identificar ano a ano? Alguém tem uma ideia aí o que a gente poderia fazer para poder identificar o ano? Colocar um filtro? Colocar um filtro, Bárbara, isso mesmo. Vamos clicar aqui. Então eu vou colocar aqui um filtro, ó. Eu vou clicar aqui no Canvas, colocar um filtro aqui. E aí esse filtro que eu falei para vocês, a gente vai pegar a data aqui. Eu sempre gosto de pegar essa data aqui hierárquica e depois eu vou mudando e vou decidir o que eu quero aqui. Então aqui tem ano. Se eu quiser ir deixar em configurações, eu ponho aqui horizontal e com isso eu posso trabalhar com vários anos aqui. Então olha que legal aqui, Bárbara, ficou bacana a gente poder fazer isso. Mas aí eu pergunto, Bárbara, será que no gráfico de dispersão eu já não posso fazer isso? A resposta é sim. Isso que eu quero mostrar para vocês, que realmente esse gráfico de dispersão é muito bacana. Dá uma olhada aqui. Quando tiver data, pessoal, quando vocês tiverem data na sua tabela, o gráfico de dispersão é o máximo, pessoal. É muito bacana. É muito legal. Eu vou tirar isso aqui, viu, Bárbara? Apesar de você ter falado e realmente funcionar, eu vou tentar mexer só com o gráfico de dispersão. Tem um negócio aqui que chama eixo de reprodução. Esse eixo de reprodução que é uma coisa super legal, tá? Então nós colocamos lá um segmento, né? Tipo um filtro, colocamos ano e agora a gente vai colocar na verdade, uma coisa muito parecida aqui, mas a gente vai colocar aqui, ó, eixo de reprodução, tá? Então, quando a gente vai colocar esse eixo de reprodução aqui, ele já coloca automaticamente o ano para mim. Dá uma olhada aqui o que virou isso, pessoal. Olha que bacana, isso aqui parece mágica, pessoal. Ele colocou, olha, nós já tínhamos aí, né? Vamos tirar isso aqui tudo, filtro. Olha aqui, ó. Se eu pegar o ano 2017, eu vou clicar aqui 2017. Se eu clicar 2018, 2018. Se eu clicar 2019, 2019. E se eu clicar 2020, não tem quase nada. Se eu clicar 2016, ele coloca. Mas o que é mais legal, o que é uma mágica, pessoal? Isso aqui é uma macumba aqui. Olha, dá uma olhada aqui que ele faz. Eu vou clicar essa setinha para a direita
ele vai andando ano a ano e vai mostrando as variações. Olha que legal. Então, se tiver vários anos, você vai mostrando como foi a evolução desse ano. Não é bacana isso, pessoal? É muito bacana isso. Então, eu estou trabalhando aqui, olha, desde o início da aula, com esse gráfico de dispersão. A gente começou primeiro só mostrando a relação, só colocamos as vendas e o lucro, e aí depois a gente queria tentar entender um pouquinho mais essa relação. E aí o que a gente fez? A gente colocou subcategorias em valores, né? E aí apareceu as bolinhas, as várias bolinhas, etc e tal. Depois a gente pegou e colocou a categoria nas legendas, né? Então a gente tinha nesse mesmo gráfico tanto categorias como subcategorias, aí as categorias com as cores, e depois a gente colocou a quantidade no tamanho para a gente não só avaliar, na verdade, a influência das vendas, mas a influência da quantidade também. E por fim, a gente queria dar uma trabalhada em relação a ano, né? E aí a Bárbara deu uma ideia super legal, era colocar os segmentos, os filtros, e funcionou direitinho, mas aí a gente olhou também essa possibilidade também aqui de você colocar uma coisa dentro do próprio gráfico de dispersão, essa ideia de colocar a data. E onde a gente fez isso? Nesse eixo de reprodução. Não sei se vocês estão lembrados, mas no começo da pandemia, pessoal, a Rede Globo usava esse tipo de gráfico aqui. E ela ia mostrando a evolução dos casos ao longo dos anos, ou dos meses, dos anos. Então, esse gráfico é muito interessante, você for analisar como que está mudando ao longo dos anos, né? As vendas por categoria na sua empresa. Então esse é um gráfico que impressiona muito, pessoal, um gráfico que vale a pena vocês investirem um pouquinho mais, tá bom? Pessoal, agora com isso a gente terminou essa parte aí de mostrar, agora a gente vai ver o tipo de fonte. Alguém não conseguiu ou precisa de alguma ajuda, não entendeu direito esse gráfico de dispersão e gostaria de fazer alguma pergunta. Pessoal, o meu e-mail, vocês sabem, é dutra@usp.br. A gente vai desativar esse WhatsApp, mas o e-mail continua, viu, pessoal? Aí pergunta, por que eu vou desativar? Pessoal, cada curso que eu abro um WhatsApp. E eu tenho programado aí vários cursos aí para abrir o próximo mês e a gente fica com muito WhatsApp aí, viu? Mas o e-mail vocês podem perguntar à vontade aí. Então podemos passar para a próxima etapa, que é um tipo de fonte. Ok. Então, pessoal, então eu vou deixar esse gráfico aqui para que a gente possa... Talvez eu vá pegar, pessoal, aquele gráfico da aula passada, que na verdade é um gráfico que é muito mais... tem muito mais coisa, porque aí fica mais fácil de a gente visualizar a diferença das fontes. Então, estou pegando a da aula passada, mas pode usar esse mesmo, é que aquele lá tem muito mais visuais, aí fica muito mais fácil a gente verificar a diferença aí quando a gente mudar o tipo de letra, tá bom? Então, só lembrando, então aqueles temas, você define tudo, cores, título, qualquer coisa. Então, se a empresa tiver um padrão, depois que vocês fizerem o gráfico, vocês vão lá, clica no padrão. E aí coloca todas as cores que você colocou num padrão. Esse aqui, pessoal, são o da última aula que a gente finalizou e eu acabei mandando vários vídeos aí para que vocês pudessem repetir o processo em função dos problemas que eu tive lá na última aula, tá bom? Então aqui, pessoal, nós temos aí várias coisas aqui,
as vendas, várias medidas aqui, bonitinho. E aí a gente pode trabalhar um pouco nisso. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é onde a gente arruma as fontes. Se a empresa não tiver, aonde a gente vai arrumar. Então, dá uma olhada aqui, eu já deixei para vocês aqui. A primeira coisa que vocês colocam, pessoal, para procurar é aqui, ó. Vou colocar aqui no chat, pessoal. Eu vou colocar o link aqui do fontes, tá? Então, você quer uma fonte aí, eu queria que vocês dessem uma olhada na fonte, tá? E escolhessem uma fonte aí para que a gente possa colocar aqui nesse Power BI, tá? Agora, uma coisa muito importante quando a gente está trabalhando com fonte, tá? A fonte que você está colocando, você está instalando no seu Windows aí. E aí, se você quiser que todo mundo tenha essa fonte, então as pessoas precisam ter aquela fonte instalada no computador deles também, tá bom? Quem que pode me ajudar aí para fazer essa escolha aí? Alguém que achou uma super legal aí? Professor, essa Robot série parece boa. Qual? A Robot série. Essa aqui. Ó. Organizacional, né? O Anderson achou uma legal aqui. Então vamos adotar essa, pessoal. Se vocês gostarem da Xuro, não tem problema nenhum. Então eu vou clicar aqui, tá? Eu cliquei aqui e aí ele vai mostrar aqui, tá? Que ela tem várias variações aí. Olha que bacana. É uma bem poderosa aqui, tá? Aí eu tenho que fazer aqui em cima download da família, tá? Então eu fiz download da família. E aí ele vai colocar, no meu caso lá, ou vou salvá-la. Então eu salvei e eu vou dar uma olhada lá na robô, esse robô aqui, e eu vou descompactá-la nessa mesma área aqui, tá? Então todo mundo deve estar fazendo a mesma coisa, tá? Todo mundo deve estar escolhendo uma fonte, tá? E todo mundo está baixando essa fonte e aí vocês estão colocando essa fonte em algum lugar. Se vocês olharem aí, olha, deixa eu aumentar esse aqui um pouquinho para ficar. Ó, as fontes aqui, ó, Robotic, tem ele 2 arquivos aqui, tá? Essa London que eu fiz anterior também está aqui, é uma que tem interessante que eu já usei. Essa Praise regular também é uma outra que eu abaixei e eu vou tentando algumas aí, tá bom? Então só para dar um ok aí para mim, pessoal, fazendo favor, se vocês conseguiram abaixar e descompactar a cor, o tipo de letra aí que você... Beleza, pessoal. Então, ela já está descompactada. Então, eu preciso carregar no Windows, tá? Para carregar no Power BI, eu preciso ter um tema diferente, tá? Então, a gente tem um arquivinho que a gente passou, que começa lá com NPT, que a gente pega na internet aí, todo mundo usa isso para fazer essa formatação, tá bom?
E também para fazer, se você quiser fazer do zero uma template, você usa esse arquivo também. Então vamos lá, pessoal. Então já fiz esse processo. Agora eu preciso... deixa eu ver onde que está aqui, que eu já tinha separado as configurações. Como que eu chego nessas configurações? Tá, pessoal? Então você, ali do Windows, se você chega naquela, digite aqui embaixo lá do Windows, e se você escrever o nome aqui, configurações de fonte. Se você fizer isso, configurações, e você escreve aí configurações de fonte, e aí vai aparecer essa telinha aqui, tá? Uma vez que apareceu essa telinha, eu posso adicionar essa fonte no Windows, mas por enquanto, pessoal, ela não está no Power BI. Eu vou mostrar para vocês que ela não está no Power BI. Mas como que eu carrego no Windows? Se vocês olharem aqui, arraste e solte para instalar. Então eu preciso pegar aqueles arquivos lá, né? Vamos ver onde que está. Eu tinha aqui, agora vamos ver onde... Eu saí sem querer da aula, aí voltei correndo. Não, pode voltar aí, a gente Não, tá... eu fui mexer. Ele está dizendo para a gente baixar umas fontes, mas eu não baixei, não. Não, se não baixar, você pode pegar as fontes que eu coloquei lá na aula, tá bom? Tá bom. É que como é o computador da empresa, aí eu fico... tenho uns cuidados. Ó, então é o seguinte, tá aqui, ó, robótica e robótica. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar essas duas no Windows. Tá vendo aqui, ó? Então, o que que eu fiz? Eu fui lá embaixo no Digital Windows, escrevi configurações de fonte, apareceu isso aqui. E essas fontes aqui, o Roboto, né, de robô, eu abaixei, descompactei e agora eu vou carregar aqui. Eu vou arrastar uma de cada vez só para a gente ver, para ver se deu certo, tudo direitinho. Então, eu vou pegar a primeira aqui e já arrastar para cá. Tá? Aí depois a segunda eu vou arrastar para cá. Eu acho que foram as duas, eu não sei. Ah, essa já tá lá. Pode tentar fazer de novo, mas aí ela vai falar que já fez. Pessoal, só coloca para mim aí um sim, se vocês conseguiram carregar as fontes, seja aquela que eu deixei lá na internet para vocês, ou uma que vocês abaixaram aí. Então, a etapa agora que eu estou solicitando um feedback aí, é se vocês já conseguiram fazer a instalação no Windows. Então, coloca S de sim aí, ou sim, por favor, no chat. Então, o que a gente está fazendo agora, pessoal, é carregar as fontes no Windows. Então, eu só queria saber se deu certo aí com vocês. Sim, Rodrigo, deu certo. Qual é a fonte que vocês pegaram, Rodrigo e Adriane? Ah, todo mundo robot. Todo mundo gostou dessa aí, né? Ah, a Adriane pegou Oswald. Essa eu nem sabia que existia, ó, o Adriane. Então, pessoal, aí, para que eu possa testar para ver se está certo, eu ainda continuo naquele lugar lá do Windows, eu vou colocar robot aqui e tentar ver se ele acha essa que eu acabei de colocar. Eu acho que ele vai achar, porque
Eu tentei carregar, ele falou que já estava carregado. Aqui, ó, robot. Então dá uma checada aí para ver se carregou, porque se não carregou, lembra quando você carregar, ele vai pondo uma faixinha assim do lado esquerdo até direito até carregar tudo, tá bom? E aí se carregou, você deveria dar um nome aqui embaixo, né? E aí ele deveria aparecer. Se você fez isso, pessoal, nós já estamos bem aí, que já pegamos a internet. O professor caiu. O professor caiu. 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 Pessoal, eu já volto. É que o outro computador saiu, tá bom? Eu tenho dois, um que eu visualizo, mas eu já entro já. Tá? Não vai embora não, pessoal. Sim, senhor. Eu cliquei sem querer. Tô entrando. Professor. Pessoal, vamos lá. Ok, pessoal. Então nós estamos aqui, não voltamos aí, agora tudo normal. E aí eu vou pegar qualquer um desse aqui, por exemplo, e vou tentar ver se eu mudo o tipo de letra. É claro que eu vou no formatar, e aí eu posso mudar em qualquer lugar, rótulo dos dados, por exemplo. E aí eu quero só ver no tipo de... eu quero ver se eu acho o tipo de letra aqui, tá? Então eu vou pegar algum lugar aí que tenham o tipo de cor, tal. Deixa eu ver aqui onde que tem uma letra aqui. Legenda deveria ter alguma coisa aqui. Legenda não. Rótulos. Vai ser marcadores, rótulos, vamos ver aqui. Não estou achando nenhum aqui. Aqui, fontes. Aí eu vou ver se eu acho essa fonte que eu acabei de colocar, robot. Não apareceu aqui para mim, pessoal. Então eu estava achando um lugar aí onde tinha aqui o eixo Y, põe valores, e a fonte eu fui ver se estava aqui. Então, acho que para ninguém deu certo aí, né? Porque o que a gente fez foi jogar para o Windows, né? E não foi jogar para o Power BI, correto? Então, o que a gente tem que fazer para que jogue no Windows, pessoal?
Eu vou só minimizar aqui. E aí a gente vai dar uma olhada num arquivo que a gente estava trabalhando aí. O meu aqui, Power BI, aula 7. E o arquivo que a gente vai trabalhar chama esse, ó, NPT nova fonte. Esse aqui, na verdade, é um tema. Tá ok, pessoal? Então a gente vai usar esse tema para poder colocar o nome da novo tipo de letra. Como que a gente altera isso aqui? Não pode alterar com Word, pessoal, tá? Eu posso alterar com Notepad, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas eu não posso alterar com Word, porque o Word com bloco de notas eu posso, tá? Não posso com Word, senão ele vai mudar os códigos aí. Dá uma olhada aqui, pessoal, e tem... Isso aqui é um tema, tá? Tá? Então esse é um tema que eu vou ter que carregar, né? Lá no Power BI, mas antes de carregar, eu tenho que mudar o nome dele. Então, por exemplo, o Paulo pôs essa praise aí. Então ele precisa colocar praise. Se você colocou um outro nome que vai chamar robot, deixa eu ver o nome que a gente usou aqui. Roboto. Eu acho que põe só esse primeiro nome aqui. Depois a gente vai tentar. Porque do outro, pessoal, eu coloquei London. Eu pus London Bridge. E aí ele pegou tudo. Tá? E esse praise regular, ele chamava praise regular, mas ele pegou o primeiro nome. Então... eu vou tentar colocar o seguinte nome aqui. E aí a gente faz um teste aí, tá? Eu não sei se é robot ou robot serif que a gente tem que colocar e a gente vai fazer um teste. Então eu venho aqui no Notepad e vou colocar robot. E aí eu vou sair e vou salvar isso aqui. Então, na verdade... Eu mudei esse arquivo que eu chamei npt nova fonte e agora eu preciso ir lá no Power BI para que eu possa inserir uma nova fonte, tá? Então eu vou procurar temas e aí eu vou pôr esse nova fonte aqui, tá? Então eu vim aqui no temas e esse temas eu podia pegar qualquer existe. Eu poderia personalizar um atual ou posso procurar um que esteja na minha página lá, na minha pasta. Aí eu coloquei nova fonte e vou dar abrir aqui, tá? E se eu for dar abrir, teoricamente, e não era esse aqui que eu queria, mas o tema foi importado com êxito, fechar. E aí eu poderia pegar qualquer coisa aqui que eu vou mudar, sei lá, o eixo X, o eixo Y, e eu vou tentar pegar uma fonte aqui. Isso aqui não é faixa. Vamos ver aqui. Aqui, ó, robot, já está o robot aqui. Tá? Então essa é a fonte que eu escolhi. Então ela já está disponível aqui, ó, no Power BI, tá? Então, só lembrando as etapas que a gente fez. Primeiro, a gente foi lá no Google Fontes, escolheu uma fonte, abaixou. Depois a gente digitou lá no Windows, lá embaixo, a gente jogou configurações de fontes. E aí a gente carregou essas fontes que a gente pegou do Google Fontes, tá? E uma vez que a gente fez isso, ele já está no Windows, mas não está no Power BI. Aí quando a gente vai no Power BI, a gente vai lá em exibições, em temas, vai carregar um arquivinho que a gente modificou o nome. Esse arquivinho é o mesmo, todo mundo vai usar o igual. A única coisa que vocês vão fazer é mudar o nome da fonte. Sempre a gente pega o primeiro nome que vem lá dos arquivos, robot serif, que é o comum a todos que eu baixei, né? Então você pega esse primeiro nome e com isso você consegue fazer carregar essa nova aí,
tá? E aí você vai lá em exibição, carrega uma nova fonte, que é esse NPT nova fonte, que já vem, como no meu caso, no robot, né? E aí, pessoal, queria só saber se deu ok, se vocês conseguiram carregar aí. Opa, não vai iniciar não, agora não. Deu certo, agora sim, beleza. E essa fonte aí que você achou aí, é uma fonte engraçada aí que tinha um nome Oswald, não é isso? Quem que foi que achou essa fonte aí? Alguém achou uma fonte super legal aí? Que achou? Ah, a Adriane tinha... Oswald é o nome de fonte que você achou, Adriane? E é legal essa fonte? Ah, professor, é uma fonte, eu achei bonita, não é legal, assim, é uma fonte só cursiva, assim, diferente, sim. Tá. Então, pessoal, o que eu queria mostrar, eu achei isso muito legal, não sabia, um dos colegas de vocês aí até me ajudou a achar esse segredinho. O segredinho é esse arquivo. E esse mesmo arquivo que chama NPT nova fonte, é o mesmo arquivo você criar um tema do zero, tá? Mas a minha sugestão é que vocês não criem tema do zero, não. Vocês pegam um tema que já existe, modifiquem e deixem no padrão dessa empresa aí, tá? E aí você pede para todo mundo que for usar o Power BI usar esse padrão, porque aí fica uma coisa uniforme na empresa. Então vale a pena investir, tá? Em um ou mais temas, né? E aí você deixa lá à disposição da empresa aí, tá ok? Então, Travou. Travou de novo o professor, coitado. tentar cada vez mais usar. Eu vou tentar cada vez mais usar esse arquivo aí. Deixa eu ver, será que eu caí de novo? Opa, professor, você ficou fora alguns segundos. Tá. Não, agora eu voltei. Então, pessoal, deixa eu... acho que voltou nos dois. Peraí. Agora... Bom, pessoal, agora vocês estão ouvindo, mas num outro computador, alguma coisa tem um problema aí. Mas olha, pessoal, então essa aula que eu acabei de falar aí, que a gente fez esse gráfico do Scroller, e eu estava falando do gráfico de dispersão, que é um gráfico que eu acho que é muito interessante, que a gente devia usar mais e mais. Eu acho que no próximo curso eu vou incluir aí na programação normal, não apenas na última aula. E essas coisas de fontes, eu acho que também é muito bacana, que, na verdade, a gente acaba fazendo algumas coisas em função da demanda de vocês. O que eu queria, então, só reforçar aí desse curso, é essa importância aí desse tabelas FAR de dimensões. Se for possível, se já vier de um banco de dados, já vem com essas relações. Então, é só pedir para o pessoal ter ele, já manda para vocês, tá? A outra coisa que eu altamente recomendado é essa decalendário. Por favor, faça esse decalendário para toda e qualquer dashboard que você fizer. E faça com essa opção de você ter a possibilidade de trabalhar nela
com aquela função de date, né? Que ele pega a data atual. Então, eu acho que isso aí é muito legal, que eu acho que vocês deveriam investir nisso aí, tá bom? Agora, eu queria deixar um espaço aí para aquelas pessoas que quiserem mostrar, mas em termos do curso em si, é uma programação que eu fiz. Eu acho que essas funções que eu já comentei, que é Calculate, Sum, SumX, e essas funções de data são funções que vão usar a vida inteira, continuo usando. A Relater também vai usar se você tiver mais de uma tabela, tá? Então, eu acho que isso aí é muito importante nesse processo. Então, se as pessoas não tiverem mais perguntas, eu vou abrir para quem quiser apresentar, tá? Mas antes eu vou desligar a gravação e agradecer muito aí vocês aí. Normalmente a gente manda ao final do curso uma coisa de avaliação para que a gente possa sempre melhorar aí, né? E estamos à disposição aí com os cursos do NPT. A gente tem vários programados aí para o segundo semestre, os próximos que a gente vai ter aí. O pessoal que está trabalhando em contabilidade, tributação de lucro. A gente vai ter um ética e segurança na internet também, são 2 que estão abertos. E para o próximo semestre a gente tem algumas coisas de design educacional, metodologias ativas, ferramentas de interação, de motivação em sala de aula aí, tá bom? Eu agradeço a atenção, então eu vou parar aqui, interromper a gravação, e aí eu vou colocar à disposição para que